Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Paulo. Bem-vindos a mais uma aula de Química e continuando com a etapa de compostos orgânicos. Nessa aula, a gente vai falar especificamente de ésteres, tá? Mas antes de falar de ésteres, eu quero só voltar aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui um pouquinho sobre ácidos carboxílicos. Por que ácidos carboxílicos? Vocês vão entender daqui a pouquinho porque eu estou retomando o ácido carboxílico rapidinho para depois entrar em ésteres. Se vocês olharem aqui a figura do menino aqui, uma pessoa com a mão cheia de formiga. Por quê, pessoal? A formiga tem um ácido que chama ácido fórmico. Esse ácido, a nomenclatura oficial dele é ácido metanóico. O ácido metanóico, quando a formiga pica, ele é injetado e esse ácido metanóico ele causa uma irritação. Dependendo da concentração que ele é injetado, ele causa uma irritação bem intensa no local. Essas formigas que têm aqui esse ácido metanóico são aquelas formigas vermelhas, aquelas formigas lava-pés. Tá? Outro exemplo também de ácido carboxílico é o semorim. Não sei se vocês já ouviram falar, esse tira-ferrugem aqui, que é composto basicamente de ácido oxálico. O ácido oxálico, ou também conhecido como ácido etanodioico, ele tem duas funções ácido carboxílico, uma molécula só. E por que eu estou falando de ácido? Tá? Deixa eu pôr para frente aqui. Por quê? Porque os ésteres, eles são formados pela união de um ácido com um álcool. Então, se eu quiser fazer um experimento e quiser formar um éster, é só reagir um ácido carboxílico com álcool. Eu já fiz em laboratório várias vezes esse experimento. E aí o que acontece? É só misturar os dois, o ácido com o álcool? Não. Geralmente você tem que elevar a temperatura. E o problema dessa reação química é elevar a temperatura de um álcool, né? Ele é inflamável e é um experimento perigoso. Geralmente o pessoal não chama, usam mantas de aquecimento ou resistências, tá? Ou eles colocam um catalisador ali na reação, que pode ser ácido sulfúrico concentrado. O ácido sulfúrico concentrado vai catalisar a reação. O que é o catalisador? O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação dessa reação química, ou seja, ela acontece com uma maior facilidade. Não precisa de uma energia tão elevada para a formação dos produtos. Lembrando que sempre precisa absorver energia para ativar o composto. E aí depois a reação pode ser exotérmica, ele libera toda essa energia que absorveu, ou pode ser endotérmica, ele libera só uma parte. E ainda assim, os produtos ficam com uma maior energia do que os reagentes numa reação endotérmica. Se vocês olharem aí, os ésteres de ácido carboxílico, eles podem ser obtidos pela substituição da hidroxila do ácido carboxílico por um grupo alcoóxido de um álcool. Tá? E aqui tem um exemplo de uma reação de esterificação. Na reação de esterificação, eu tenho um ácido carboxílico reagindo com álcool, e aí produz o éster e água. A nomenclatura que a gente usa é o prefixo mais infixo mais a palavra mais o sufixo oato de o nome do grupo orgânico com o sufixo ila. Para vocês entenderem. Esse primeiro pedaço, então, como tem um carbono só, vai ficar met, que é um carbono só. E aí a gente vai usar an, que é ligação simples, e oato. Então, um carbono só, ligação simples. Na verdade, nem tem outros carbonos, né? A gente sempre olha para a ligação entre carbonos. Então, vai ficar metanoato de metila. Então, o nome desse éster aqui. Esse outro éster aqui, ó, tem 2 carbonos, então é et. Ligação simples entre carbonos, an, e termina com oato, porque é um éster, tá?
Então, etanoato de, o fenil aqui, fenila. Esse outro composto aqui, ó, butanoato de etila. Se vocês olharem aqui, tem o grupo butil. Butanoato não, benzoato de etila. Tem o grupo benzil, então benzoato de 2 carbonos etila. O butanoato está aqui do lado. 1, 2, 3, 4 carbonos. Butanoato de etila, 2 carbonos. Tá? Cada composto, dependendo do número de carbonos que ele tiver, ele vai ter um odor. Ou vai ter um flavor, que a gente chama, que é a mistura de odor com sabor. Esse flavor, ele pode ser utilizado nas indústrias de essência. Tá? Outra coisa aqui, se a cadeia carbônica for longa, eu posso obter uma cera. Então, a cera de abelha e a cera de carnaúba também são ésteres químicos. Por quê? Quanto mais longa essa cadeia carbônica, eu vou ter a substância no estado sólido. Imaginem assim, ó, se eu tenho 2 carbonos, a probabilidade de ele ser um gás é muito alta. Por exemplo, o metano ou o butano, que é o gás de cozinha, são só 4 carbonos. Mas se eu tenho uma cadeia carbônica com 20, 30 carbonos, aí a probabilidade dessa cadeia carbônica estar no estado sólido é muito grande, que é isso que acontece com a cera de abelha. É uma cadeia longa, formada por ésteres. Esses ésteres conferem cheiro também. Então, o cheiro específico da cera de carnaúba ou da cera de abelha são conferidos pela essa cadeia longa. É óbvio que quando você tem uma cadeia longa, o aroma ele é muito mais neutro do que outros que têm uma cadeia menor. Porque o composto não volatiliza, ele não evapora. Ele não evaporando, a gente não sente muito o cheiro dele. E as essências aqui, ó, que são utilizadas para imitar o sabor e aroma, um exemplo aqui, no tanque de abacaxi, por exemplo, eles usam um composto que chama butanoato de etila, ou seja, 4 carbonos, formando um éster, e mais 2 aqui no final, por isso etil. Esse composto, ele tem um cheiro muito forte de abacaxi, por isso ele é utilizado como aroma para imitar o suco de abacaxi natural. Outro composto aqui, ó, metanoato de etila. Esse composto metanoato de etila, ele confere um sabor de groselha. Então, a groselha, normalmente que a gente compra, não é groselha natural, tá? A groselha natural, ela geralmente os compostos naturais, geralmente não, sempre os compostos naturais obtidos naturalmente, eles são bem mais caros do que os compostos artificiais. Porque para você fazer isso no laboratório é muito mais fácil do que fazer um extrato do composto natural. Por isso, encarece mais. Então, o composto da groselha, ele é o metanoato de etila, que é um composto artificial, a não ser que for um extrato de groselha da fruta mesmo. Outro composto aqui é o da maçã verde, que é o etanoato de butila, que ele confere um sabor idêntico ao da maçã verde, mas ele é artificial. E o último aqui, acetato de pentila, que confere um sabor de banana. Tá? Dependendo da molécula, do número de carbonos que tiver, vai ter um aroma diferente. Vamos voltar aqui, então. Então, a gente já viu que alguns éteres são empregados na indústria de essências, né? Tem outros exemplos aqui. O aroma de laranja, ele é imitado pelo acetato de octila. É um aroma muito próximo ao de laranja. O butanoato de etila, cheiro de abacaxi. E outro cheiro característico do esmalte de unhas, ele se deve a um éster. Geralmente, o que se usa aí como solvente nos esmaltes de unhas, eles são compostos, são ésteres, tá? E caracterizam esse cheiro de esmalte de unha. O mais comum aí
é o acetato de butila, que é usado, que é um éster, que é usado como solvente para esmalte. Belezinha, pessoal? A próxima aula eu vou passar exercício para vocês sobre esse tema de éster, que é um tema específico, que cai bastante em vestibular e concurso. E é só por isso hoje, pessoal. Eu vou mandar o link para vocês da aula e fica disponível aí se vocês tiverem dúvidas, tá? Mas essa semana é só assistir aula. Semana que vem eu passo exercício sobre esse tema. Combinado? Então, bons estudos e até semana que vem.